E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Você já recebeu aquela ligação indesejada? Principalmente de empresas de telefonia, de marketing digital. Mas, por outro lado, você já recebeu ligação envolvendo aposentadoria, envolvendo oferecimento de empréstimo consignado? Não? Sim? Conhece alguém? Bom, trarei agora um caso que ocorreu em que o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, foi condenado a pagar determinada pessoa em razão do vazamento dessas informações, especificamente pensão por morte. Vamos ver o ocorrido. INSS deve indenizar segurada por vazar dados sobre pensão por morte. Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, as informações contidas em bancos de dados devem ser protegidas e podem ser utilizadas somente para propósitos legítimos, específicos e informados ao titular. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança eficazes de forma a impossibilitar o acesso não autorizado por terceiros. Então, aquele que detém os dados deve tomar todas as precauções, todas as medidas para que os dados não sejam, entre aspas, vazados, compartilhados indevidamente. Assim, a 12ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo condenou o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, a indenizar uma segurada em R$ 2.500 devido à divulgação de seus dados pessoais para instituições financeiras sem autorização. Ou seja, aquele que detém os dados, aquele que está em posse, em poder daqueles dados, tem que tomar todas as precauções e cautelas para que eles não sejam indevidamente compartilhados ou, entre aspas, vazados. O INSS concedeu pensão por morte à assegurada após a morte do marido. Em seguida, ela passou a receber diariamente, de forma insistente, ligações telefônicas e mensagens via SMS e WhatsApp, com ofertas de crédito. Em alguns casos, houve menção específica ao benefício recebido. Ela acionou a justiça alegando que a autarquia teria vazado seus dados. A juíza relatora do caso lembrou que o tratamento de dados exige o consentimento do titular. Recordou também que a LGPD proíbe o poder público de transferir dados constantes em suas bases cadastrais para entidades privadas e estabelece a responsabilidade do controlador e a obrigação de reparação em caso de violação às suas regras. Além disso, o decreto 9746 de 2019, que vigia a época dos fatos, estipulava o INSS como responsável pelo gerenciamento das bases de dados cadastrais e procedimentos de consignações em benefícios, administração de informações de segurados e execução da política de segurança de tecnologia da informação e comunicações. Abre aspas para a magistrada. Não há dificuldade em definir que o INSS é o primeiro controlador dos dados da pensão por morte da parte autora. E mais do que isso, as abordagens sofridas pela autora em muito superam a normalidade. Fecha aspas. Além disso, o compartilhamento irregular de dados sobre a vida patrimonial configuraria lesão à própria segurança daquela segurada. Dessa forma, a juíza destacou que o transtorno ocorreu por ao menos 15 dias em um momento difícil da parte autora, que evidentemente estava em luto em razão do falecimento do marido.
e que vinha passando por um longo tratamento médico. Bom, de acordo com a relatora, a falta de controle e segurança do INSS sobre seu banco de dados afronta o direito à privacidade dos beneficiários. Como casos do tipo vêm ocorrendo constantemente, a autarquia deveria implementar medidas administrativas tendentes a evitar a violação dos dados pessoais sob sua tutela, sob sua gerência e segurança. Ainda é importante trazer aqui a visão de alguns especialistas da área que dizem, por exemplo, que a decisão a respeito desse tema, desse caso, foi bastante importante, ou é bastante importante, porque ela reprime ou visa reprimir uma conduta muito costumeira praticada pelo INSS em não guardar os dados pessoais de seus beneficiários, fazendo com que vários agentes bancários tenham acesso a esses dados e assediem os aposentados e pensionistas para ofertar os empréstimos consignados. Lembra o que perguntamos lá? Você já recebeu, conhece alguém que recebeu telefonema nesse sentido, ofertando empréstimo consignado? Pois é, isso é mais comum do que muitos pensam. Segundo esses pesquisadores, inclusive, o precedente é um grande marco e, se firmado em jurisprudência, poderá dar proteção jurídica aos beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Vejam só que é comum essa prática e é comum também o desleixo do INSS em não preservar a segurança dos beneficiários, dos dados dos beneficiários, daqueles que recebem benefício da Seguridade Social. É muito comum, recorrente, e certamente alguém já ouviu uma história sobre isso. Já ouviu? Então, me conta aqui nos comentários do vídeo, certo? Não se esqueçam de curtir. Se não é inscrito ainda, te inscreve no canal. A tua participação é de suma importância. Nos sigam lá também no @DescomplicaDireito01 no Instagram, ou no formato podcast, ou também no formato podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio e música no Descomplica Direito Podcast. Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.